Muito boa tarde, meus queridos irmãos. É um privilégio estar aqui podendo trabalhar, podendo passar essas mensagens do plano espiritual a todos vocês. Eu agradeço muito a participação de todos vocês. Para quem não sabe, vocês estão aqui no canal Benzimento Gratuito. Eu sou Maria Estrela. Hoje é dia 15 de janeiro. Estou gravando hoje. Esses trabalhos foram realizados ontem, dia 14 de janeiro, que foi domingo, tá certo? E vamos aí aos recados, vamos aí conversar um pouquinho sobre algumas coisas também que são importantes, né, para a gente poder iniciar mais uma semana aí abençoada, uma semana que a gente se sinta confortável, que a gente se sinta num bom caminho, né, pessoal? Porque a gente pede, né? A todo momento nós pedimos aí a Deus as suas graças, e temos que pedir mesmo porque, na verdade, elas estão aí à nossa disposição, tá certo? Então, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, a gente tem que agradecer, certo? Agradecer cada coisa que aconteça em nossa vida, cada situação que aparece em nossa vida, porque tudo é uma oportunidade, pessoal. Então vamos saudar aqui, sempre em primeiro lugar, nosso Pai Divino, nosso sagrado princípio, nosso Deus, nosso Pai eterno, a quem nos conduz, a quem nos emanou e nos acompanha nesse caminho divino até a deificação. É o nosso alicerce, é o nosso tudo, é o nosso todo, né? Está em todos os lugares, sabe de tudo no universo. Total e perfeita ciência, pessoal, perfeito amor, perfeita inteligência. Como eu sempre digo, né? Nós podemos pedir a Deus, mas se nós pararmos para pensar e com inteligência, porque é proibido ser burro, né? Vamos nos proibir de sermos burros. A gente entende que Deus seria esse, que a gente precisaria comunicá-lo sobre nós, sobre os nossos desejos, nossas necessidades. Que Deus seria esse? Que Deus incompleto, falho seria esse? Esse Deus não existe, pessoal. Esse Deus que a gente precisa chamar a atenção dele sobre nós, né? Deus está dentro de nós, sabe perfeitamente de nós, de cada milésimo de pedacinho, de pensamento, de tudo, pessoal. Está conosco o tempo inteiro, nos ajudando a passar pelos nossos desafios que nós mesmos nos impusemos, né? Vamos saudar primeiro, né? Depois a gente entra aqui em alguns outros assuntos, tá bom? Então, vamos agora saudar nosso divino irmão Jesus, a quem sempre nos tem apoiado nesse planeta, como nosso verbo divino, agente de comportamento, escolhido por Deus, nosso irmão mais velho, que se nós fizermos, né, assim como Jesus fazia, olha só, como esse planeta estaria já, não é? Esse planeta não estaria do jeito que está, nem de longe, se tivéssemos produzido conforme o comportamento de Jesus. Mas, né, muitos de nós, seja nessa encarnação ou em outras, ou o que quer que seja, nos apegamos às religiões, né? Porque as religiões nos dão caminhos mais simples, mais fáceis, né? Experimenta rezar uma missa, experimenta pagar por isso, pagar por aquilo, aí você vai ter locais divinos lá do outro lado quando você desencarnar. Aliás, já estamos comprando terras divinas, né? Antes de desencarnarmos, antes de morrermos, já estamos pagando aqui na Terra esses lugares divinos que vão nos encontrar depois de desencarnados. Né? Vocês vão ver os lugares divinos que estarão nos esperando depois de desencarnados, quando nós fazemos esses tipos de coisa, pessoal. Atentem-se, muito cuidado, pessoal. Muito cuidado, né? Não vamos entrar aí nessas artimanhas, né? Nesses buracos fundos e negros que estão tentando nos colocar, e nós, a decisão é nossa. Depois não venham dizer, mas me falaram isso, mas me falaram aquilo. Não, pessoal, individual, lembra? A decisão é nossa. Não caiam. E para não cair, preciso estar dentro das verdades divinas. Não é? Saber das verdades divinas. Se não cai, e aí não é a culpa do outro, hein? O outro vai ter a culpa dele lá.
depois, né? Cada um com Deus. Enfim, vamos saudar nosso diretor planetário, o senhor João Evangelista, o comandante dos tantos exércitos de trabalho, dos outros comandos que existem, né? Aqui no nosso planeta, nos dois lados, né, nos dois mundos, né, encarnado e desencarnado. Vamos saudar a Mãe Maria, Maria Madalena, as mulheres bíblicas, as legiões angélicas. Vamos saudar as legiões mensageiras, as divinas legiões mensageiras da verdade divina, né? Não é verdade de homens, é verdade de Deus, né? E esses anjos que são os mensageiros, que nos trazem tanta consolação, nos trazem informações o tempo inteiro, né? Nós temos todas as ferramentas, pessoal. Basta vocês lerem a Bíblia, né? A Bíblia judaico-cristã, só nela existem 77 textos ali que são diretamente ligados à mediunidade, né? Ao Espírito Santo, como está na Bíblia, né? Então, quando se lê Espírito Santo, leiam mediunidade, dotes, né? Os dons divinos da graça, né, que todos nós temos, né? Vamos saudar também ao nosso comandante das legiões médicas, Dr. Bezerra de Menezes e seus colegas, né, trabalhadores, Oswaldo Cruz, Alberto Seabra, Almeida Lima, que são legiões, Dr. Fritz, né, que comumente nas doutrinas espíritas fala assim, ali tem a incorporação do Dr. Fritz. O Dr. Fritz é uma legião de espíritos médicos, pessoal, né? Dotados desta oportunidade, desta liberação da justiça divina para o trabalho médico espiritual, né? Vamos também saudar muito o nosso comandante terra-terra, que é o Nero, que é comandante das legiões, das maravilhosas legiões de pretos velhos, índios, hindus, caboclos, africanos, ciganos, legião de Maria Conga, legião dos boiadeiros, marinheiros, dos Exus da justiça, né, a nos proteger, nossos protetores aí de ruas, protetores de casas e assim por diante, pessoal. Vamos agradecer aos nossos anjos guardiães, nunca vamos esquecer os nossos anjos de guarda, que são aqueles espíritos escolhidos por Deus para trilhar a nossa caminhada junto conosco, pessoal. Então sejamos benevolentes, sejamos compromissados, sejamos trabalhadores, para que esses espíritos, né, consigam realmente estar próximo, nos intuir, nos auxiliar nos nossos momentos de dificuldade, né, pessoal? Porque se a gente for pensar, né, na nossa encarnação, né, falar é vida, assim, nossa vida é eterna. Nossa vida é eterna. Hoje nos encontramos encarnados, quem está encarnado, como eu, dotado de um corpo, que é o carro da alma, que é quem vai nos levar a produzir as maravilhas que podemos produzir enquanto espíritos, né? Porque é isso que Deus espera de nós, que sejamos espírito e verdade. Como conseguiríamos ser espírito e verdade se nós não conhecermos a verdade divina? Que está aí, né, que foi entregue à humanidade, que é a última Bíblia da humanidade, o Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, né, a última Bíblia da humanidade, que foi entregue no mesmo lugar da primeira Bíblia da humanidade, a Popol Vuh, que foi entregue na Atlântida, e Atlântida aqui está em São Paulo, como eu já disse, né, as 7 camadas de terra aí para baixo, está a Atlântida, que tantos procuram, principalmente a família Cousteau, procurando dentro de mar. Não, está aqui no Itaí Paulista, né? E o Evangelho Eterno foi entregue no mesmo local da primeira Bíblia dessa humanidade, a Popol Vuh, né? No mesmo local onde foi entregue a primeira, foi entregue a última, pessoal. É tudo, é Deus em palavras, é Deus em instruções e ensinamentos, né? Com o livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, com os exemplos de Jesus, se a gente fizer como Jesus fazia, e sempre temos que perguntar, né, como o Senhor fazia aqui, faria aqui nessa situação, pedir, né, essa ajuda, mas como a gente pode merecer as ajudas, pessoal? Né? Vocês têm pedido a Deus a oportunidade do trabalho espiritual?
Vocês têm noção do quanto é importante nós, encarnados, estarmos ligados a Deus, aos trabalhadores espirituais, fazendo a nossa parte, pessoal? Porque aí a gente entende qual é a importância de não pedir ajuda, mas servir. Né? Porque cada vez que nós estamos nesse coro de precisados e necessitados, a gente não está fazendo a nossa parte principal, que é se colocar à disposição do outro. De forma que a humanidade vai evoluindo e se desenvolvendo, e não teremos mais sofredores, teremos apenas espíritos que estarão produzindo no universo tudo o que precisar ser produzido e ir trilhando esse caminho da deificação, pessoal. Nós teremos objetivos muito diferentes dos objetivos que temos hoje, porque os nossos objetivos hoje, principalmente, estando encarnados nesse planeta, é o de expiação. Né? Nós temos aí que pagar, né, aquilo que fizemos, receber por aquilo de bom que fizemos. Ainda estamos nesse momento de aflições, né? Um planeta está num momento bastante denso, bastante cíclico, né? Então temos que passar por isso, mas como passar com isso sem enfrentar a depressão? Né? Ou enfrentando melhor a depressão e tirando a depressão, a síndrome de pânico, a intenção de suicídio de nossas vidas, pessoal. Porque eu já disse, nós vamos passar por tudo que tivermos que passar, mas se estamos unidos ao trabalho espiritual, com a mente populada de Deus, né, o coração populado de amor, de perdão, isso nos ajuda demais a passar pelo que temos que passar. Porque não dá para ficar pedindo para Deus tirar o que a gente tem que passar, não é mesmo? Justiça divina não, ela corta reto e profundo, é divina, é perfeita. Então, nós não temos que pedir nada a Deus, mas merecer. Né? E como eu faço para merecer? Mudando o comportamento, pessoal. Cada detalhe da vida da gente, né? A forma como a gente atua com o próximo, a forma como a gente vive, né, no dia a dia. Quais são nossas atitudes no dia a dia? Né? Quais são nossos vícios no dia a dia? Que vícios temos? Uma vez, eu não lembro de onde foi, mas eu lembro que teve uma informação, uma mensagem dizendo assim, que quando a gente deixa os vícios, né, aqueles espíritos que nos faziam ser mais ainda viciados, eles já não têm mais o que fazer perto de nós, porque nós não temos nenhum vício para dar para eles se usarem de nós, não é? Porque nós, enfraquecidos espiritualmente, vamos lá e abrimos lacuna. Né? A culpa então é do espírito que nos encosta, né? A culpa dele é dele, né? O que ele tem ali de oportunidade é ele com Deus. E nós? Estamos nos protegendo para que não entre em nosso campo vibracional esse tipo de irmãos, né? Porque aí a gente cai junto. Mas é porque a gente está deixando, pessoal. Então vamos primeiro começando a pensar sobre como somos no nosso dia a dia em relação aos vícios, né? Se puderem diminuir e se puderem tirar é melhor, né? Um corpo sem o álcool é melhor, um corpo sem o cigarro é melhor. E vamos nos preocupar também muito mais do que entra pela boca, aquilo que sai, pessoal. Né? O que falamos, o que pensamos, como tratamos o nosso irmão, nos achamos melhores que os outros, como é que é isso? Né? Como sentimos em relação ao outro? Tudo isso é mudança de comportamento, é orar pelos outros no meio dos outros, numa oração espírita bem cristã, onde não se fale em dinheiro, né? Onde possamos trabalhar pelo trabalho, onde possamos atuar com as nossas mediunidades, pessoal. Temos que produzir mediunicamente falando, isso faz parte do trabalho espiritual, não dá para separar, né? Todos nós temos que evoluir muito com a nossa missão espiritual, com os dons do Espírito Santo, porque eu não comecei como vidente da forma que eu estou hoje.
né? Eu fui exercitando uma vida inteira, né? E tenho muito ainda mais a aprender e a evoluir, porque não há limites. Eu procuro pensar assim, eu tenho certeza que é assim. Não há limites para a gente trabalhar, não há limites para a gente se expandir enquanto consciência. E na expansão da consciência, a gente vai mudando, pessoal. Sem a consciência estar consciente, olha só, por isso é consciência. Sem a gente parar para pensar em como está a nossa vida. Porque primeiro a gente cuida da gente, para depois cuidar do outro. É a máscara de ar lá do avião, primeiro na gente, depois no outro. Então não adianta a gente se desbravar, sair por aí tentando ajudar o outro se a gente precisa se curar. A gente tem tanta coisa para se curar, tanta coisa para essa introspecção, a gente pensar sobre nós mesmos, né? Sobre o que estamos fazendo com a nossa vida, sobre o que podemos melhorar. Se cada um fizer isso individualmente, olha que mundo muito melhor nós teríamos, pessoal. Que mundo muito melhor nós teríamos. Cada um focado em si, não no outro. O outro é um problema dele. É claro, está precisando de ajuda, vamos ajudar, pessoal. Mas a nossa ajuda em relação ao outro não preenche lacuna do outro. Ela não preenche a lacuna do outro. Quem preenche a lacuna do outro é o outro. Né, trabalhando, produzindo, se colocando à disposição do mundo espiritual, sendo um bom filho de Deus, sendo um bom filho do seu irmão, é cada um por cada um nesse sentido. Mas estamos aqui para ajudar, né? Como podemos dar ali, vamos dar o primeiro peixe e vamos ensinar a pescar, pessoal. Porque quem recebe as ajudas que eu tenho visto que estão recebendo, e não é só por meio desse trabalho que eu faço aqui não, pessoal. Tem muitos pontos de trabalho pelo mundo inteiro, com espíritos que fazem do seu jeito, como conhecem, mas fazem com amor. E assim, ó, ninguém vai ganhar pela religião que teve, até porque religião nunca vai conduzir a gente ao caminho divino. Porque por meio das religiões existem esses erros todos da humanidade. Se religião fosse boa, essa humanidade, se eu não estou errado, ela tem mais de 8.000 religiões, pessoal. Se religião fosse bom, esse planeta não estaria assim. Então tudo se traduz no comportamento, na vivência da lei divina, né, que são os 10 mandamentos, na imitação de Jesus e no cultivo nobre dos dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades. Ponto final. Façam isso e vamos ver como se desenvolve o mundo. Até porque nesse momento cíclico que o mundo está passando, né, nós estamos aí adentrando nessa parte cíclica e vai eclodir, que é o dilúvio de fogo, que ele já vem vindo, né, desde a Primeira Guerra Mundial e agora a Segunda, e agora tantas guerras acontecendo. A cada dia a gente está vendo as notícias e eclode uma guerra ali no outro canto, eclode uma guerra naquele outro canto. E assim está a humanidade, pessoal. Eclodem vírus e bactérias, né? Desencarnes em massa de acidentes aéreos, de acidentes para lá, para cá, né? Então prestem atenção, porque daqui para frente tudo vai piorar, pessoal. Tudo vai piorar, tá? E como estaremos frente a essa piora? Protegidos, né? Ou seremos levados nesse roldão, nessa expulsão que vai haver aí nesse planeta, né? Como já houve em outros, né? Então, preste bem atenção, pessoal, tá? Mas vamos lá, os casos que me pediram aqui, né? O primeiro caso é de uma irmã chamada Lívia, né, que ela está muito triste, muito preocupada com muitas coisas, e é sempre aquilo que eu digo, né? A tudo dai graças, pessoal. Porque Deus nos chama de tantas formas para que voltemos a este caminho divino, essa trilha divina, que melhor que seja pelo amor, mas às vezes a gente não consegue enxergar, né, pelo amor. E aí a gente vai pelo caminho mais difícil, né, um caminho de pedras que nós jogamos
né? Conforme vamos andando, estamos jogando pedras, parafusos, estamos jogando obstáculos, né, na nossa existência. Somos nós quem fazemos isso, pessoal. Ah, mas o outro também faz. Esquece o outro. Porque se você estiver bem fortalecido, se você estiver no seu devido caminho, fazendo da sua melhor forma, né, conforme a sua condição, ninguém vai ter esse poder de interferir na sua vida desse jeito. Pessoal, então a gente precisa, em primeiro lugar, se fortalecer. Em primeiro lugar, melhorar a cada dia. Eu não quero ser melhor que o outro. Eu tenho que ser melhor que eu mesmo a cada dia. Acordar amanhã e falar, poxa, hoje eu sou uma Maristela melhor que ontem. Poxa, hoje está passando o dia, eu não consegui fazer o que eu queria fazer. Se esforçar, se esforcem, pessoal. Essa é a notícia que ninguém quer muito, né? Porque as pessoas querem receber, mas elas não querem fazer. Elas não querem entender que elas precisam fazer para merecer, não é? E mesmo assim, eu vejo aqui nesses chamamentos todos de pedidos que são feitos, o quanto vai de ajuda. O quanto Deus é generoso. Tudo para fazer com que a gente enxergue e retome o caminho a Ele, né? Sendo o Espírito e verdade, né? Então vamos lá aqui para Lívia, uma frase que foi dita aqui pelo mundo espiritual: a tudo dai graças, né? É um chamamento para que você se coloque no trilho, faça a sua parte espiritual, porque não está fazendo, é como se não existisse essa necessidade, pessoal. Não dá para a gente colocar debaixo do tapete essa nossa obrigação, né? E achar que a vida será uma maravilha. Não, a vida está aberta, desprotegida, né? Ah, mas então eu vou entrar para o caminho divino, então a minha parte material vai melhorar. Oh, que maravilha! Não, pessoal, não necessariamente, não por aí. Porque às vezes, mais feliz você está numa condição que você tem uma família linda, uma família que se ama, mas que não tem dinheiro sobrando, mas não falta nada. Não tem dinheiro sobrando, mas não falta nada, e todo mundo se respeita, todos na família se amam, se ajudam e vão evoluindo uns com os outros. Isso, né, é prosperidade, pessoal. Isso é prosperidade, porque não se engane, a beleza, o dinheiro e o poder são grandes desafios, né, que nós temos que passar na encarnação, né? Porque são 3 situações que, se a gente não toma cuidado, a gente perde a encarnação. Então, vamos olhar, vamos refletir, né, com a inteligência da alma, não apenas por essa inteligência material, relativa. Vamos olhar com os olhos da alma, com essa inteligência espiritual que está em nosso DNA por sermos filhos de Deus, né? Vamos olhar da forma correta, pessoal. Prosperidade, não é quantas casas você tem, não é quantos carros você tem na garagem, quanto tem na sua conta, quantos amigos famosos você tem. Para. Já não é mais hora de tudo isso, é hora da gente se levantar, da gente se fortalecer para passar pela fase que nós vamos passar daqui a pouco, pessoal. Eu não sei tempo, óbvio que esse tempo é de Deus, não é meu. Mas pelos sinais, se a gente parar para ver os sinais, pessoal, tudo só está piorando. Tem gente boa no planeta? Lógico. Esse 1/3 vai ficar aqui, pessoal. 1/3 de tudo que é vivo. Entre plantas, entre animais e entre humanos, né? 1/3 vai merecer ficar. Então 1/3 desse planeta é muito bem avaliado, está fazendo da sua forma o melhor que pode. Tomara que possamos fazer parte desse 1/3, porque ninguém está livre, né? Quando eu falo aqui para vocês, não quer dizer que eu já tô aqui, viu? Eu já tenho meu lugar. Não tenho coisa nenhuma. Não sei para onde eu vou quando eu desencarnar. Não tenho noção, pessoal.
Tô tentando fazer o meu melhor, mas quem sabe de todas as coisas é a justiça divina, não eu, tá bom? Então, para essa irmã Lívia, pelos dons que você tem, tá parada, não tá produzindo nada, como você gostaria que sua vida tivesse? Você, para enfrentar os problemas que você está enfrentando hoje, aí entra no pânico, né? Aí é quando a gente tem aquele síndrome de pânico, aquela depressão, aquela situação, tá triste, tô muito triste, minha vida não tá indo bem. Mas quanto você tem se doado à sua própria vida? Primeiro você, depois o outro. Primeiro você, depois o outro. Faça a sua parte. E o outro que faça a parte dele. Certo? Acho que você tá entendendo o que eu tô tentando te dizer, né, Lívia? Tá bom? Porque nesse campo energético que você tem de tanta tristeza, você só tá atraindo para você espíritos que estão igualmente tristes pelos mesmos motivos que você. Tá? Quase a humanidade inteira. Né? Porque todos nós temos problemas, né? Dentro das famílias, pessoal. É um irmão nosso que está doente. É um primo nosso que aconteceu alguma coisa ruim na vida dele. Né? É tudo. Não tem ninguém sem algum desafio ou vários desafios para passar, pessoal. Mas se fortaleçam para que possam passar da melhor forma possível. Então, houve sim muita ajuda, sabe? Uma limpeza aí bastante grande, tudo. Mas não preenche lacuna. Né? Essa harmonização que foi feita, essa ajuda que foi, você vai se sentir melhor. Aproveita essa energia positiva, essa energia de luz, né, que te levaram, e vá fazer a sua parte espiritual. Pessoal, faça a sua parte espiritual. Pessoal, faça a sua parte espiritual. Pessoal, façam a sua parte espiritual. Não é nem para que a gente deseje ter as coisas, ter alguma coisa. Não, pessoal. É só para que a gente consiga passar pelo que vamos passar de uma forma forte, de uma forma iluminada, de uma forma diferenciada, né? É isso, pessoal. Bom? Vamos agora para o caso do meu irmão Milton, tá? O que foi mostrado aqui sobre o Milton, que apareceu, logo que eu comecei a fazer os trabalhos e mentalizar, foi assim: medo e arrependimento. É isso que esse meu irmão tem passado esses últimos dias dele, esses últimos tempos dele. Medo e arrependimento, tá? O arrependimento, ele é uma das ferramentas maravilhosas para que a gente use a nosso favor, tá? E quando eu falo arrependimento, pessoal, não é aquela pessoa que todo dia está arrependida de ter feito a mesma coisa que fez ontem. Aquela que pede desculpa para você, todo dia ela está pedindo desculpa para você, mas ela não muda. Ela não está concentrada nela mesma, focada nela mesma, para fazer as mudanças íntimas que essa pessoa precisa fazer. Porque a partir do momento que você se arrepende de verdade, que você sente aquela sensação dentro de você de, poxa, por que eu fiz isso? Né? Senhor, me ajude para que eu jamais faça isso novamente, me fortaleça, quero, quero trabalhar. Essa conversa íntima com Deus, que é a maior oração que a gente possa ter, né, nas nossas vidas, essa oração íntima com Deus, essa verdade, esse coração aberto, essa mente aberta, essa conversa com Deus, não é fazendo trato com Deus, não existe trato com Deus, pessoal. A gente vai ter que passar por tudo que a gente tiver que passar, mas essa noção do arrependimento, né, essa noção de entender, né, que aquilo não foi bacana, isso é muito importante. E daí pra frente, pessoal, mudar a vida. Aquilo não vai ser apagado. Nada se apaga, né? Não tem que ser apagado. A gente tem que realmente ser educado divinamente, passando por tudo aquilo que a gente não foi bacana. Porque a correção é na razão direta do erro. Como eu posso entender que eu nunca mais posso fazer aquilo se eu não entender o quanto eu fiz alguém sofrer ou o quanto... A gente precisa saber como é isso. Quando a gente faz, a gente não percebe, mas quando a gente recebe, a gente percebe, né? Ah, agora eu entendi. Puxa,
Agora entendi como o outro se sentiu em relação ao que eu fiz. Se eu não passar, como é que eu vou saber? Então prestem atenção, pessoal. E nesse caso, esse meu irmão também teve muita ajuda espiritual. Teve muito espírito que foi levado, tá? Esse espírito foi, na verdade, foi puxado, né? Tava aí numa legião aí de espíritos realmente em momentos muito infelizes, né? Que foram retirados. Esse meu irmão foi separado desse grupo, certo? Mas ele tá muito preocupado com alguma coisa que ele se arrepende muito de ter feito, tá? Está realmente com medo, tá bom? Meu irmão, aí essa situação sua, ela é delicada realmente, mas não existe situação que não possa ser revertida. Não existe. Mas estou aqui para te dizer que você vai ter que mudar a sua vida e fazer a sua parte. Porque hoje tenho recebido essa frase para praticamente todos os casos que foram pedidos, né? A limpeza, a harmonização da parte espiritual, em todos esses casos que estão sendo pedidos, não preenche a lacuna de vocês. Não preenche lacuna, tá? O que mais aqui sobre ele? E essa higienização, obviamente, foi mediante ao seu merecimento, certo? Faça por merecer, né? Faça por merecer. Mude completamente a sua vida. Mude a sua vida. Não há mudança sem mudanças, pessoal. Olha que coisa óbvia, né? Eu sempre falo que o óbvio é amigo do caos mesmo, né? Porque é no óbvio que a gente não dá muita atenção, né? A gente não dá muita importância. E o óbvio é amigo do caos, tá? Vamos agora ao recado para minha irmã Simone, tá? Que ela... foi dito que ela tem uma depressão profunda depois da perda de um filho, né? E da parte do plano espiritual, uma frase que pediram até para eu grifar é assim, minha irmã: a vida continua, minha irmã. A vida continua, tá? Isso está atrasando a sua evolução, porque você é um espírito muito bem marcado, que deveria também estar nessa movimentação do trabalho espiritual. Aliás, a humanidade inteira, né, pessoal? Isso não é exclusivo de A, de B, de C, tá? Isso é um recado, né, para a humanidade inteira. As ferramentas não nos faltam, né? A nossa divina instrução, né, o divino dentro de nós, não nos falta ferramentas. Todos nós aqui, quem assiste todos esses meus episódios desde lá do começo, sabe quais são as ferramentas principais que nós temos que adotar na nossa encarnação para que possamos trilhar esse caminho à edificação de forma mais rápida, né? De forma mais leve, de forma mais amorosa, de forma mais plena, né? Porque somos relativos. Mas quem que disse que dentro da nossa relatividade a gente não pode ter um comportamento realmente superior? Quem nos impede? O que nos impede de sermos superiores em nosso comportamento? Não é o superior, que é aquele superior que se acha melhor que o outro. Não, é o superior no comportamento, pessoal. Onde foi dito que tem um limite para isso? Não tem. Não tem, pessoal. Não tem limite. Tá bom? Então, minha irmã, quando nós fomos te ajudar, sabe onde você estava? Você estava numa gruta escura, quietinha lá, parada ali naquele canto, com muito medo, né? Do porquê Deus, porquê comigo, aquelas situações, né? Que eu sempre falo que, na minha opinião, o que mais marca a nossa relatividade é esse nosso comportamento de questionar Deus. Quando a gente questiona Deus, por que Deus, né? Por que comigo? Porque a gente já está automaticamente dizendo a nós mesmos
que o nosso Deus não é perfeito, que o nosso Pai não é amoroso, que o nosso Pai não é perfeita justiça, perfeita inteligência, perfeito amor. Porque jamais, jamais temos que questionar Deus por qualquer coisa, pessoal. Isso é muito sério. Porque não cai uma folha de uma árvore que não tenha que cair. Como eu sempre falo, Jesus dizia que até o fio dos nossos cabelos são contados. Vamos ser resilientes àquilo que temos que passar, porque não é por acaso. Tá? Não existe inocente sofrendo. E em várias situações das nossas vidas, né, em vários momentos delas, nós também sofremos. Ou vemos irmãos sofrendo até mais que nós. É porque Deus é mais pai meu e menos pai do meu irmão? Ou porque temos ali, né, que harmonizar coisas que fizemos. Né, pessoal? Então, não vamos questionar Deus. Que essa é uma atitude completamente contrária que podemos ter em relação à nossa encarnação. Houve muita ajuda, tá? E é dito para que você possa enxergar e sentir com os olhos e os sentimentos do plano espiritual, para que você consiga trilhar essa sua vida com êxito e fazendo aquilo que você prometeu e que te foi imposto também, porque a gente não é só o que a gente promete, mas tem situações que a gente querendo ou não querendo a gente vai ter que passar e ponto final, porque faz parte daquilo que nós produzimos a nós mesmos, certo? Nem tudo é acordo. Tem coisas que podem ser, outras não. É assim, seu programa é esse, ponto final. Né, pessoal? Aqui foi pedido por uma harmonização, por uma família, né? E não é a primeira vez que eu faço trabalhos espirituais para essa família. E foi dito muito claramente para que seja pedido ampliação da consciência. Porque por meio da consciência, como eu já falei, inclusive nesse episódio aí, um pouquinho atrás, né? É que as pessoas entendem qual é o papel delas na encarnação. Não é na vida, né? É na encarnação. Né? Porque a vida é o que a gente faz no dia a dia, pessoal. E o que a gente faz no dia a dia, a gente tem que tomar cuidado. Porque se tudo que eu faço na minha vida, eu não estou preocupada com a minha parte espiritual, você já não está cumprindo o seu programa de vida. Não está, pessoal. E aí, a gente chega lá do outro lado com aquela mala vazia, né? Uma mala que poderia estar cheia, ela está vazia, né? De novo, olha aqui. Só a limpeza espiritual não vai preencher a lacuna de cada ente desta família. Fomos mais uma vez no local, mais uma vez houve limpeza, mas isso não preenche lacuna, pessoal. E cada vez que a gente aciona o plano espiritual para pedir ajuda, quando já foi dada uma, 2, 3, 4, quantas vezes tem pedido, quantas vezes tem sido feito, porque nós nos colocamos, eu e o plano espiritual, na legião das emergências. Que inclusive eu tive esses dias, essa evidência, da legião das emergências, que é uma legião que ela tem trabalhadores de todos os exércitos, pessoal. Então nós estamos aí para trabalhar. Eu peço trabalho todos os dias a Deus. Peço nomes, peço trabalho, vou atrás de achar uma pessoa que precisa, conversando com uma, conversando com outra, fazendo aqui. Me sinto muito bem com isso, me sinto uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, uma pessoa mais calma, uma pessoa mais grata. Eu parei de reclamar, pessoal. Isso foi uma das movimentações mais bacanas, acho que desse meu plano de evolução, né, desses meus exercícios, essa questão do reclamar. Né, as coisas acontecem, se fosse antigamente, eu ia falar, poxa, por que isso aconteceu desse jeito? Poxa, eu não mereci isso aqui. Hoje já eu não penso assim. Hoje eu vou deixando as coisas realmente na mão de Deus, né, nessa confiança perfeita em Deus, né, e sabendo que cada situação tem que acontecer do jeito que tem que acontecer e ponto final. Eu sou
A única responsável. A única responsável por como eu levo a minha encarnação, como eu levo a minha vida, como eu levo a minha existência, pessoal. Eu sou uma centelha única e responsável. Divinamente responsável. Porque é Deus que me guia, é Deus que guia todos nós. Somos responsáveis pelo que fazemos, pessoal. Então, minha irmã, minhas irmãs, meus irmãos, é isso. Peçam a Deus que possa ampliar as vossas consciências, para que a partir disso seja ampliado o campo do amor, o campo da inteligência, da justiça, né? Que tudo isso seja ampliado para que vocês possam entender de uma vez por todas qual é o papel de vocês no mundo e para vocês mesmas, né? E para vocês mesmas e para os outros, certo? Não preenche lacuna. Cada um que pede para a gente trabalhar, a gente vai, ocupa o plano espiritual, 1, 2, 3, 4, 5, quantas vezes forem necessárias, a gente está à disposição, que se a justiça divina diz sim, a gente vai e a gente faz o que é permitido fazer. Mas em contrapartida, essas pessoas que só pedem ajuda, mas não estão entendendo as mensagens, não estão produzindo, é triste. É triste. Não posso dizer outra palavra. Mas sempre continuo pedindo ampliação da consciência, ampliação da consciência, ampliação da consciência. Porque eu não vou transformar ninguém. Eu estou lutando para me transformar, o que já não é fácil. Cada um tem que lutar por si. E agora, o último caso da minha irmã Bruna. Ela tem um caroço no pulso, certo? Quando eu fiz o benzimento dessa minha irmã Bruna, a aura dela fechou. Fechou de um jeito muito bonito, não ficou nada interferindo. Ali não há nada espiritual. Ela tem realmente que passar por essa situação, certo? Que é dela, mas a ajuda que foi, primeiro que ela já teve uma cirurgia espiritual, certo? Já houve uma cirurgia espiritual ali na região para retirada desse nódulo, e com umas luzes azuis, eles foram queimando alguns tecidos que estavam em volta desse nódulo, né? Então já houve uma grandiosa ajuda espiritual da parte médica, né? Mas, de qualquer forma, essa minha irmã ainda fará, posteriormente, uma cirurgia material, né? Com o médico da terra, daqui da carne, certo? Ela apareceu muito iluminada. Ela trabalha na Legião das Mulheres Bíblicas, tá? Junto com a Mãe Maria, junto com a Maria Madalena e todas as mulheres bíblicas. É um mimo, isso que foi dito, um mimo de espírito. Espírito muito, muito simples, espírito muito bonito, muito bem marcado, né? E tem essa questão aí material, mas está indo toda essa ajuda nessa questão da saúde, né? Da matéria aqui. Toda essa grandiosa ajuda da parte médica, né? Vou encerrando por aqui hoje. Muito feliz por ter vindo até aqui, né? Dado continuidade a esse trabalho, né? Eu peço que vocês que já pediram possam difundir, né? Que eu faço isso, posso compartilhar com as pessoas que eu faço isso, para mais pessoas eu conseguir ajudar, e sendo assim, para eu conseguir evoluir espiritualmente, né? Para que eu possa cumprir as minhas promessas, para que eu possa cumprir o meu programa de vida que me foi imposto, né? Porque eu sei que existe também essa parte, para que eu possa ter uma vida exitosa, pessoal, para que eu possa ser uma filha que dê orgulho ao meu pai, né? Que é isso que a gente... Porque das maravilhas, a gente não tem noção, né? Quando a gente está aqui tão reduzido para estar encarnado nesse planeta, a gente está tão reduzido, né? Porque somos espíritos, né? Centelhas divinas que, quando a gente está aqui encarnado, a gente perde a noção
do divino, né? A gente precisa estar mais aprofundado em nossos pensamentos, em tudo, para que a gente possa entrar nessa energia divina a que pertencemos. É isso aí, meus queridos amigos. Deus pague a todos e até a próxima.